Aê, boa tarde. Boa tarde. Que privilégio estar rodeada de amigas e amigos. Que privilégio ter você aí do outro lado, na telinha do Instagram. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu aproveito para pedir para você que está aí do outro lado, no Instagram, para já ir apertando no coraçãozinho, para liberar muito coração, para que o Instagram então entenda que esse é um conteúdo relevante, é um conteúdo importante que está abençoando a vida das pessoas. Glória a Deus. A Débora linda já entrou. Seja bem-vinda, Débora. Glória a Deus. Estamos com saudade de você. Passamos o final de semana distantes, né? E hoje estamos aqui lembrando de você com muito carinho. Deus é bom. Glória a Deus. Vão entrando aí. As nossas amigas também estão chegando, né? A Miraci deve estar se organizando. A Keila também deve estar se organizando. Mas Deus é bom. Vamos lá. Nós estudamos na semana passada o capítulo 15 do livro do Gênesis. E hoje, segunda-feira, nós teremos então uma breve reflexão, obviamente baseada na palavra do Senhor. Então, o convite para você que tem a sua Bíblia impressa, que tem o privilégio, como bem ressaltou a Andréia hoje, de abraçar a sua Bíblia, de cheirar a sua Bíblia, de demonstrar todo o seu carinho pela palavra do Senhor. Então, a Bíblia impressa serve para isso, para a gente apalpar, acariciar, cheirar, enfim. Quem tem a Bíblia impressa ou virtual, vai abrir então no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, nós faremos a leitura então no capítulo 2 do livro de João. João, capítulo 2. Nós estamos no Novo Testamento. João, capítulo 2. Enquanto as meninas localizam aqui, eu já informo para vocês que eu estou com o canal lá no YouTube. Tá? Peço que vocês se inscrevam nesse canal. Quanto mais inscritos tiver lá, melhor, para que o YouTube possa então liberar todos os recursos disponíveis nessa plataforma. É um canal para liberação de estudos e pregação da palavra. O nome do canal para buscar no YouTube é Banquete do Rei, e em seguida coloca lá o meu nome, Iragé Malheiros, você vai encontrar com muita facilidade. Banquete do Rei, Iragé Malheiros. Por que Banquete do Rei? Porque as pregações, os estudos são liberados no horário do almoço. Então, no horário do almoço, nós vamos fazer parte do banquete do Rei, recebendo um alimento sólido da parte dele para o nosso espírito. Amém. Pois bem, amém. Deus é bom, né? Capítulo 2 do livro de João. Estamos todos no mesmo endereço? Sim. Glória a Deus. Assim está escrito na palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos ao Senhor. Deus eterno, todo-poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Nós estamos reunidos, ó Deus, no teu santo nome, clamando, Pai, para que o Senhor então venha abrir o nosso entendimento para a compreensão acerca da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse texto, ele retrata o primeiro milagre que Jesus fez em seu ministério terreno. O primeiro milagre de Jesus foi exatamente realizado em uma cerimônia de casamento, em uma cerimônia de enlace matrimonial. E até acontecer esse primeiro milagre, Jesus não era tido como uma figura pública, como uma figura conhecida, de notoriedade. Então, esse foi o primeiro sinal de milagre do Senhor aqui na terra. E esse primeiro milagre aconteceu em uma cerimônia de casamento. Isso nos mostra que antes de Jesus curar, antes de Jesus ressuscitar, ele tem total interesse em agir onde? Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nas nossas casas. Antes de fazer qualquer outra coisa, o principal foco do Senhor é agir dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos. Por isso que o primeiro milagre de Jesus foi feito dentro de um casamento. E aí é importante que nós tenhamos a seguinte informação. Hoje, quando a gente participa de uma cerimônia de casamento, dura em média quanto tempo, mais ou menos? Em média. A cerimônia em si, mais a festa em si, em média, quanto tempo? 4 horas. 4 horas, 5 horas, no máximo. Quando se contrata um buffet para um casamento, você leva em consideração o tempo que você vai estar, então, locando, exatamente, locando aquele espaço. As pessoas que vão estar envolvidas naquele evento, naquela cerimônia. Então, em média, uma cerimônia de casamento dura em torno de 4, 5 horas hoje, nos dias de hoje. Mas na época de Jesus, na época que se deu esse milagre, essa cerimônia, esse evento, essa festividade durava de 7 a 13 dias. 7 a 13 dias. Agora imagine vocês, vinham pessoas de todos os lugares, para participar dessa cerimônia. E a maioria dessas pessoas, elas vinham como? Qual era o meio de transporte? Não. Vinham andando. Então, pessoas que vinham andando de diferentes cidades para participar dessa cerimônia, que ia durar vários dias. Vocês imaginam que essas pessoas estavam vindo para essa cerimônia só para tomar uma bebidazinha, uma pequena quantidade, só para provar um petiscozinho em pequena quantidade? Será que seria assim? Não. As pessoas estavam vindo de longe para passar vários dias celebrando aquele evento. Então, quando se organizava uma cerimônia de casamento, os noivos precisavam atentar para um detalhe muito importante. Tinha que ter muita comida e muita bebida. Para todos esses dias, muita comida, muita bebida. E ainda é assim nos dias de hoje. Porque vejam só, quando nós somos convidados para um casamento ou para um evento,
evento em si, para um aniversário, a gente chega lá, a gente se socializa e abraça e conversa e observa a decoração. Se for um casamento, eu vou olhar para a roupa da noiva, eu vou olhar para cada detalhe da mesa, como é que ela está ornamentada. Mas se passar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora e nada for servido, não tiver uma bebida, não tiver uma comida, qual vai ser a impressão que nós vamos ter e vamos repassar visualmente, uns para os outros? Isso aqui não está legal, não. Isso aqui não presta. Tem nem comer. Não tem nem comer, como bem cita aqui, nós não tem nem comer. Então, festa boa, até nos dias de hoje, tem que ter comida boa e tem que ter bebida boa. É assim. Então, aqui nessa cerimônia religiosa, os noivos atentaram para esse detalhe de providenciar comida e providenciar também bebida. E não só atentaram para esse detalhe em termos de alimentação, eles também atentaram para um outro detalhe, os convidados. Quando se faz um evento, qualquer evento, Janaína, que organiza muitos eventos, ela sabe disso, ela precisa listar quais serão os convidados. Então, aqui a gente leu no capítulo 2 do livro de João, alguns desses convidados. A Bíblia fala que a mãe de Jesus foi convidada, Jesus foi convidado e também os discípulos de Jesus. Naquela época, Jesus ele não andava com seus 12 discípulos, ele estava iniciando seu ministério, Andréa. Então, assim, entende-se que seria em torno de 2, 4 discípulos no máximo que estavam ali com ele. Mas se percebe claramente que Maria foi convidada, a mãe de Jesus, Jesus foi convidado e também os seus discípulos. Então, vamos pensar, para nós que somos casados, no nosso casamento, Jesus foi convidado para a cerimônia de casamento? Claro. Jesus foi convidado? Foi. Nós pensamos nele, nós chamamos ele, né, para o nosso casamento. Será que nós pensamos nessa figura tão importante e tão necessária nas nossas vidas? Nós chamamos ele para o nosso casamento, para a nossa vida? Ou será que nós atentamos para a comida, para a bebida, para os familiares e esquecemos de chamar aquele que deve ser o principal convidado em todos os eventos? Jesus. Essa nossa reunião é para nos trazer à memória os eventos que nós já organizamos nas nossas vidas, aniversários, casamento, reuniões familiares, reuniões no ambiente de trabalho. Será que nós pensamos em Jesus quando nós organizamos essas cerimônias, quando nós organizamos esses eventos? Porque Jesus precisa estar presente, ele precisa ser convidado. E pode-se fazer de forma literal. A gente pode pegar aqui uma folhinha para listar fulano de tal é convidado, mas Beltrano, mas bem no comecinho tem que estar o nome de quem? Jesus. Porque em eventos, assim como nas nossas vidas, acontecem situações ou podem acontecer situações inesperadas. Podem acontecer situações adversas. E em uma situação inesperada, em uma situação adversa, quem é que tem poder para resolver? Jesus. E ele precisa estar presente. Ele precisa ser convidado. Jesus precisa ser o principal convidado da nossa vida, a estar presente nas nossas vidas, assim como em tudo que nós nos colocarmos a preparar. Jesus precisa ser o principal convidado. Jesus foi convidado e também quem? Os discípulos dele, os seus discípulos. Você quer ter a certeza de que Jesus vai estar no teu evento? De que Jesus vai estar no teu casamento? De que Jesus vai estar no teu aniversário? Vai estar na tua reunião? Convida um discípulo dele. Porque onde o discípulo está, Jesus também está. Onde o discípulo for, Jesus também vai. Então, os discípulos não foram ignorados
naquela lista de convidados. Eles foram também chamados. Então, para se ter a certeza de que Jesus vai estar, convida. Para você ter a certeza de que Jesus vai entrar na tua casa, traz alguém que você sabe que serve a Ele. Você quer ter a certeza de que a tua vida vai passar por um processo de transformação, de mudança? Pensa com quem é que você está andando. Pensa quem é que está sendo ali uma base para você, um alicerce para a tua vida. Com quem você está dividindo a sua vida. É alguém que serve ao Senhor? Porque se não for alguém que serve ao Senhor, como é que você vai ter então uma intimidade maior, uma proximidade maior, se você está se cercando só de pessoas que não buscam a face dEle, que não buscam a presença dEle? Então, quando a gente está perto de alguém que fala de Deus o tempo todo, que busca o Senhor o tempo todo, nós vamos ser influenciados. Assim como se eu estiver próximo de alguém que fica o tempo todo murmurando, eu vou murmurar também. Se eu estiver perto de alguém que o tempo todo está fofocando, em algum momento eu vou fofocar também. Se eu estiver perto de alguém que vive falando mal dos outros, em algum momento eu também vou falar mal dos outros. Então é a influência que nós recebemos. Então a gente precisa despertar quais são as pessoas que estão nos cercando, que estão fazendo hoje parte das nossas vidas. Então se eu estou falando que eu quero o Senhor, que eu quero Jesus na minha vida, eu tenho que buscar pessoas que andam com Ele, pessoas que servem a Ele. Então isso é um retrato bem forte quando os discípulos também entram na lista. De que nós precisamos ter Jesus nas nossas vidas, sim. E qual é a evidência de que Jesus está na minha vida? Quando eu estou cercada de pessoas que servem a Ele, de pessoas que buscam a Ele. Então tivemos aí a organização de um casamento, tivemos a lista, né, de convidados, e aconteceu um fato inesperado. Aconteceu um fato que certamente os noivos não estavam prevendo. Faltou o quê? Vinho. Faltou vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus aqui na terra. A transformação da água em vinho, em uma cerimônia de casamento. Faltou vinho. Quem foi que percebeu que faltou vinho? Nós lemos aqui. Maria, a mãe de Jesus. Foi ela, mulher, quem atentou para esse detalhe, que os que estavam ali presentes não atentaram. Uma mulher percebeu que faltou vinho. E faltar vinho em uma cerimônia religiosa, naquele momento em que as pessoas estavam, né, naquele afã de beber, de comer, faltar vinho naquele momento ia simbolizar uma grande vergonha. Uma grande vergonha para os noivos, uma grande vergonha. Mas a mãe de Jesus percebeu, faltou vinho. Vinho na Bíblia significa alegria. Todas as vezes que a palavra do Senhor fala em vinho, não no sentido de bebida alvoroçadora, de bebida forte, mas quando se fala em vinho, é sinônimo de alegria. Então, ali, faltando o vinho, os noivos iriam sofrer uma grande vergonha e certamente aquela alegria que estava envolvendo os convidados ia acabar, ia cessar. Então ela chega para Jesus e fala assim: olha, não tem mais vinho, não tem mais vinho. E qual foi a resposta de Jesus para ela? Ele diz: ó, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo. A gente pode pensar assim: nossa, mas ele se referiu à mãe dele, a Maria, como mulher. Isso é uma questão só de tradução. A nossa Bíblia aqui, ela foi traduzida do inglês. Então, quando se fala em mulher, o sentido é senhora. Então, Jesus não faltou com respeito em momento algum com a sua mãe. Então, ele completa e diz: ó, não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Se ele disse que ainda não era chegada a hora dele, é porque
ia ter um momento que ia chegar a hora dele. Então, ainda não é chegada a minha hora. Mas se eu pudesse, assim, repassar para vocês que Jesus ele tem uma agenda, era como se Jesus estivesse falando assim, olha, o milagre vai ser feito. Já está bem aqui anotado na minha agenda. Ele vai acontecer. Mas é no tempo perfeito de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes nós clamamos tanto ao Senhor, pedimos tanto para o Senhor, e é para acontecer agora, e não acontece, e não acontece, e não acontece, mas nós cremos que o milagre vai acontecer. Então Jesus está falando para mim e para cada uma de nós, ainda não é chegada a minha hora. Mas vai chegar um momento em que eu vou me manifestar nessa área da tua vida que você tem tanto clamado, que você tem tanto pedido. Vai chegar um momento que eu vou me manifestar. E é para quem crê. É para quem crê. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, é no tempo dele, no tempo determinado por ele, ele se manifesta. E aí Maria, qual é a atitude dela? Ela entendeu que ainda não era chegado o tempo do Senhor, não era chegado o tempo de Jesus, mas se não era chegado o tempo dele, então era o tempo dela. Enquanto o meu milagre não acontecer, enquanto o teu milagre não acontecer, nós temos que preparar o cenário do milagre. Foi isso que Maria nos ensinou com essa passagem. Quando Jesus responde para ela, ó, ainda não é chegada a minha hora, qual foi a atitude de Maria? Ela foi até os servos, ela foi até os criados lá e ela disse, olha, fazei tudo o que ele vos disser, o que ele vos mandar. Fazei tudo o que ele vos disser. Olha, de todas as pregações, eu já ouvi várias pregações. Eu poderia dizer que as pregações em si, elas se resumem a essa fala de Maria. Enquanto, às vezes, os pregadores precisam de 2 horas para pregar, até 3 horas para pregar, Maria, em uma única frase, ela disse o que nós precisamos ouvir e colocar em prática. Nós precisamos fazer tudo o que Jesus nos disser. É para fazer isso e aquilo, então façamos isso e aquilo. Porque se ele está mandando fazer, ele vai se responsabilizar. Talvez Jesus esteja falando para alguns de nós aqui, ou aí no Instagram, pare de receber aquele valor. Pare de receber. Isso não é algo lícito para a tua vida. Pare de receber aquilo. Não é para você esse valor. Estou falando em dinheiro, não é para você. Então pare de receber. Aí você pode pensar assim, mas se eu parar de receber esse dinheiro, vai ter um impacto no meu orçamento, eu posso vir a passar necessidade, vai reduzir ali a minha renda. Se Jesus está mandando você parar de fazer, ele vai se responsabilizar. E nada vai nos faltar, porque ele que está mandando. Então se ele está mandando fazer, faça. Se ele está falando não faça, não faça. Porque é ele que está nos orientando dessa forma. O que ele manda fazer, o que ele diz para não fazer, ele se responsabiliza. E Maria disse então para os servos, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus então chega para aqueles servos com a informação que ele já tinha, que naquele ambiente existiam 6 talhas. Talhas. O que eram talhas? Talhas eram vasos, como se fossem vasos de pedra. Vasos de pedra onde se colocava água. Em cada talha cabia em torno de 120 litros de água. Então, qual era o costume dos judeus? Eles colocavam essas talhas, que eram esses vasos de pedra, bem na entrada da casa.
onde estava acontecendo o evento. E aí os convidados chegavam e eles, antes de entrar naquele ambiente, eles se purificavam, eles lavavam as suas mãos, alguns convidados lavavam os seus pés, se purificavam. Então, aquelas talhas, quando começou a cerimônia, certamente estava cheio de água, porque elas iam ser usadas pelos convidados. Eles iam se purificar, iam lavar as suas mãos. Mas aí Jesus, depois que toma conhecimento através da sua mãe, obviamente Jesus já sabia, né? Porque ele é Deus. Mas aí quando a mãe chega para ele e fala, ó, não tem vinho, ele vai até os servos e diz assim, olha, encham aquelas talhas, aqueles depósitos de pedra, aqueles vasos de pedra de água. Enchei. Então, se ele disse que era para encher, é porque aqueles vasos já estavam o quê? Vazios. Já estavam vazios, já não tinham mais água. Então, a água servia para quê? Para purificação. Então, aqueles vasos já não tinham mais água, estavam vazios. E aí, o que acontece? Quando os servos enchem aqueles vasos de água, Jesus fala assim, agora pega e leva lá para o servo, para o mordomo. Leva para aquele responsável, o responsável por aquele evento. Leva. Agora eu me coloco no lugar de um servo. O servo encheu aquela talha de quê? De água. E agora Jesus estava falando para ele assim, ó, pega essa água e leva para o mordomo, para o principal, para o organizador da festa, para o mestre de cerimônias, para ele provar. O servo sabia ou não sabia que aquilo era água? E era água de uma talha, que certamente não devia estar limpa. Sabia, né? Sabia que era água. Sabia que era água. E ele estava levando aquela água que saiu de um recipiente, que não era um recipiente próprio para se colocar água para beber. Era água para se lavar as mãos. Então o servo pega aquela água, que não era água para beber, e Jesus deu uma ordem para ele, leva para o principal da organização beber. Aquele servo foi ou não foi obediente? Sim. Extremamente obediente. Levou a água crendo que alguma coisa ia acontecer. E ele chega e entrega para o principal, para o organizador da festa. E quando aquele homem toma aquela água, que já não era mais água, já tinha se transformado em vinho. Então Jesus fez o milagre, ele não fez o milagre lá no comecinho. Jesus fez o milagre naquele percurso. Enquanto o servo estava levando o vinho para o principal organizador beber, Jesus operou o milagre. Então, o milagre de Jesus acontece nas nossas vidas, é durante a nossa caminhada. É na caminhada com Ele que acontece o milagre. E quando aquele principal organizador daquele evento, daquela cerimônia, toma aquela água, ele chama um noivo e diz assim, nossa, o que acontece? Por que você fez isso? Porque geralmente se pega um bom vinho e se distribui para os convidados no começo da festa. E depois, quando eles já estão ali embriagados, você pega um vinho de menor qualidade, inferior qualidade. Mas você fez o contrário. Você guardou o melhor vinho até agora. Você guardou o bom vinho até agora. E só agora que você está servindo. Jesus transformou aquela água não em um vinho qualquer. Jesus transformou aquela água no melhor vinho, no bom vinho. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele não quer nos transformar só em um vinho. Ele quer que nós sejamos o melhor vinho, o bom vinho. E naquela época, o bom vinho era aquele que passava por um processo de fermentação, de fabricação, e ele não perdia a sua doçura. Ele não ficava azedo.
Então, as dificuldades que vêm para as nossas vidas, as tribulações que vêm para as nossas vidas, elas não são ali liberadas para nós experimentarmos e ficarmos amarguradas. Ah, hoje eu não confio mais em ninguém. Por quê? Porque eu fui traída, porque aconteceu isso comigo, então hoje eu estou amargurada, não quero mais saber de ninguém. Não, não é para isso, é muito pelo contrário. As dificuldades que vêm nas nossas vidas é para nós nos aproximarmos ainda mais do Senhor, porque o conceito de água, todas as vezes que se fala em água, na palavra do Senhor, água é sinônimo de quê? De palavra e de espírito. Água é sinônimo de palavra e de espírito. O problema naquela festa, naquela cerimônia, naquele casamento, não foi a falta de vinho. Não foi. Esse não foi o problema. O problema é que a água da purificação estava acabando. A água da purificação estava acabando. Então, o problema que hoje atinge a minha vida, ou a vida de qualquer um de nós aqui, ou de quem está aí no Instagram, não é a dificuldade financeira que hoje nos assola, não é o problema no casamento que hoje nos assola, não é a dificuldade com o familiar que hoje nos assola. O problema de fato que existe nas nossas vidas é a ausência de quê? Da palavra do Senhor. Porque vinho é sinônimo de alegria. Então, se os problemas estão roubando a nossa alegria, estão tirando o vinho das nossas vidas, não é o problema em si a causa maior da nossa angústia. O problema é isso aqui, ó, é falta da água, é falta de palavra. Quando eu estou mergulhando e meditando na palavra todos os dias, eu posso passar pelos problemas, eu posso passar pelas dificuldades, mas eu tenho a certeza de que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Então o problema desse casamento não foi a falta de vinho, mas sim a água que estava acabando, a água que estava naquela talha, e a talha já estava vazia. Então, não olhe para o problema que hoje você está vivendo. Não olhemos para o problema que hoje nós estamos vivendo. Olhemos para a palavra do Senhor. É dela que nós precisamos nos alimentar todos os dias para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de passarmos pelas dificuldades, pelas intempéries dessa vida e possamos nos tornar Janaínas melhores, Noêmias melhores, Paulos melhores, Andréias melhores, pessoas melhores. Os problemas não vêm até nós para nos derrubar. Os problemas são oportunidades que o Senhor nos dá para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou me despedindo aqui de você que está aí no Instagram. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Na quarta-feira tem live novamente com o estudo do capítulo 16 do livro do Gênesis. Deus abençoe cada um de vocês. Com licença, até a próxima. Vamos lá?